programa Memórias do Legislativo de hoje traz Rosa Aboaten para esta nossa conversa, onde procuramos resgatar alguns aspectos históricos da cidade de Lages e de pessoas que fizeram parte e fazem parte da história de Lages. Rosa Aboaten vai falar a respeito de sua mãe, Vilma Machado Carrilho. Vilma Machado Carrilho nasceu no dia 21 de dezembro do ano de 1927 e a sua história está intimamente ligada à medicina e à política, entre outras tantas coisas em Lages e também fora de Lages. É uma história muito bonita que, neste momento, nós vamos trazer alguns aspectos, alguns pontos importantes sobre a vida de Vilma Machado Carrilho, resgatando essa história e mostrando um pouco daquilo que ela realizou em prol da comunidade lagiana e também em prol de muitos paranaenses a partir da sua passagem pela universidade em Curitiba, quando ela deixou a sua marca também na cidade de Curitiba. Rosa, seja bem-vinda ao Memórias do Legislativo. Obrigada, Marcondes, pela oportunidade. O ideal seria que a mãe pudesse estar aqui, falar sobre as atividades dela, mas no avançar da idade está um pouco complicado, né? Ela está com 92 anos, com dificuldade de mobilidade e também de memória. Ela tem uma saúde excelente, mas acho que utilizou muito a mente. Então ela está um pouco esquecida e com dificuldade de se comunicar, né? A história dela, pelo que podemos notar e pelo que pesquisamos, Rosa, é muito bonita. Por exemplo, primeira médica de Lages, a primeira mulher que saiu de Lages para fazer faculdade de medicina, retornou e atuou nesta atividade em Lages durante toda a sua vida. Toda a sua vida. Numa época muito complicada, onde a mulher ainda era muito discriminada, né? A mulher era para trás do fogão, dona do lar, né? Ela servia para formar os filhos, a família, e a mãe sempre teve esse avançar. Aos 22 anos, em 1950, ela foi cursar medicina na Universidade Federal do Paraná, e quando lá chegou, já sempre muito hiperativa, que a mãe sempre foi muito hiperativa, ela se enganjou um movimento e fundou a primeira casa da estudante na capital do Paraná, Curitiba, né, que funciona até hoje a Casa da Estudante. A Casa da Estudante é uma instituição que abriga pessoas que não são de Curitiba. Exatamente. Na época, as mulheres que vinham de fora era feminino, né? Depois, hoje já é diferente, né? Mas a Casa da Estudante, na época, era para isso, e quando as mulheres já estavam vindo de São Paulo, de outras capitais, com dificuldades de moradia. Era uma época muito complicada, né? Marcondes, 1950, imagina. Se formou, veio para Lages e manteve-se atuando aqui no município. Isso, ela se formou em 17 de dezembro de 1956, logo começou a trabalhar, mas nesse interim que ela ficou em Curitiba, o vô Carrilho, que já era desembargador, que já trabalhava em prol da nossa região aqui, da nossa comunidade, ele se comunicava com a mãe, até tem um correio fraterno que a gente chama, muitas cartas a cada 10 dias. Então ele contava toda a história de Lages, do Juscelino, da queda disso, do Nereu Ramos, das políticas, ele era sempre muito envolvido e só tinha uma filha, a Vilma, né? Só tinha a Vilma, então tudo ele passava para ela. Acho que ela queria que ela seguisse os passos, né, do pai. E então logo ela veio, se formou, começou a trabalhar, ele inscreveu a mãe para ser vereadora. Em 1958 ela concorreu, na época tinha uns 28 mil e poucos eleitores no nosso município. Olha, para quem não fez campanha, para quem ficou só para agradar o pai, ela conseguiu 469 votos. Era uma votação expressiva na época, mesmo assim ficou como suplente. E veio assumir lá em 1962, já no último ano da legislatura, porque era 1959 a 1963. Então, no final de 62, por pouco tempo, ela assumiu. O que desagradou muito as amigas, porque achavam assim, nossa, viu me engrenando agora na política, vai deixar de ser a nossa médica. E como ela era a única médica mulher, as mulheres se sentiam mais à vontade, né? Então ficaram com medo assim de ela largar a profissão para exercer a carreira política, mas não foi o que aconteceu. Ela tinha um amor muito grande pela medicina e esse foi o grande legado dela.
Antes de continuarmos na questão da política, é muito comum ouvir-se em Lages alguém dizer: "Ah, a doutora Vilma fez o meu parto". É uma história marcou bastante na cidade. Marcou. Você veja bem que, né, a pedido, só para ter fazer uma análise, na década de 1970 a 1980, quando então o Dr. Paulo Alberto Duarte era o diretor da maternidade geral Teresa Ramos, eles fizeram uma pesquisa e levantaram todos os partos, todas as crianças que nasceram naquela década. De 2.300 crianças ou 2.400, eu não tenho bem a lembrança do número, mais da metade era dela, 1.400. Eu acho que era mais ou menos isso. Marcondes, até você tem anotado isso. 33 anos e 8 meses clinicando, segundo a pesquisa que nós realizamos, Rosa. E foi em 1981 que o Paulo Alberto Duarte, que ele era então o diretor do Teresa Ramos, como você falou, e também o chefe da divisão técnica e científica, Horácio de Oliveira Filho, eles fizeram um levantamento a pedido da doutora Vilma e extraíram dos livros de registros os seguintes dados. Nesses 10 anos, de 1970 a 1980, como você falou, foram feitos 664 partos normais e 728 cesarianas, totalizando 1.392 procedimentos ou nascimentos pelas mãos da tua mãe. De 2.000, quantos médicos tinham na época? Então, mais da metade foi ela sozinha que fez, né? Então, todo mundo que você vai por aí diz: "Ah, ela fez o meu parto". Muitos vieram ao mundo pelas mãos da Vilma Machado Carrilho, né? E conforme esses dados que a gente falou, o total de procedimentos, incluindo tudo o que ela realizou neste período, obviamente dados do Teresa Ramos, foram 2.438 procedimentos no geral. Então, como a gente falou, é bastante normal encontrar alguém dizendo: "Ah, doutora Vilma, eu me consultei, me orientou", alguma coisa nesse sentido. Muito expressivo, foi muito expressivo mesmo. A atuação dela foi muito expressiva. Aí ela se aposentou. Aí a mãe se aposentou, mas antes disso, Marcondes, assim, quando ela veio para Lages, a gente quando é jovem, se forma, tem todo um gás. Aí ela trouxe muitas ideias do Paraná, né? E uma delas, que ela sempre quis fazer um trabalho social e envolver, e eu acho que ela contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso município, ela fez a primeira reunião dela, eles fizeram a primeira reunião do Clube Sorotimistas, na época, no Colégio Aristiliano Ramos. Depois as reuniões começaram a acontecer no consultório dela. Ela tinha um consultório ali na Correia Pinto, ao lado do Clube 14, e ali ela reunia as mulheres e faziam para formar o trabalho social, e depois se enganjaram com a formação do Hospital Infantil, Seara do Bem, que a mãe trabalhou ali de 62 junto com a dona Altinha até 68, porque o hospital foi inaugurado no dia 30 de junho de 1968 e ela veio a se casar em 15 de junho desse mesmo ano. Então ela estava em lua de mel quando ocorreu a inauguração. E eu citei isso porque eu achei muito importante, porque a mãe ela já tinha 40 anos quando casou. Ela casou com o nosso pai e o nosso pai tinha ficado viúvo com 4 filhos, eu e 3 irmãos. E na época nós fomos internos em Toledo e viemos para Lages doentes para o Hospital Infantil, Seara do Bem. E quem estava lá? Vilma Carrilho. Então ela cuidava da gente, tratou, mas meu pai não conhecia. Foi através do meu tio Alfredo e Raimunda Boatim, seu Carlos Jofre, dona Ilse, eles eram muito amigos e através de toda essa ligação eu vim morar com o tio Alfredo e a mãe cuidou da gente. E no final do ano de 67, a mãe foi abastecer o carro ali na Correia Pinto, naquele posto central. O tio Alfredo chamou a mãe para vir conhecer o nosso pai. E 6 meses depois se casaram. Então, o que a mãe queria era uma família. E engraçado, Marcondes, que a avó Leia, a mãe dela, ela sempre dizia assim: eu não tenho tempo para casar, para namorar. Ela já tinha quase 40 anos. E a avó Leia dizia: calma, Vilma, a tua família já vem pronta. Que engraçado, né? Como as coisas acontecem, né, Marcondes? E ela acabou, então, casando. Foi o primeiro bispo de Lages, Dom Daniel Ustin, que fez o casamento na catedral. Assumiu nós 4. 7 anos e pouco depois o casamento não deu certo, mas nós ficamos com a mãe. O pai acabou morrendo muito cedo. O pai morreu com 48 anos, né? E hoje a mãe tem um legado, uma família de uma mulher, 3 filhos, 10 netos, né? E fora uma família agregada, que a gente sempre chama, que a avó Leia criou uma pessoa na casa, que é a Maria, a Marlene, então ela veio junto
fazemos parte hoje das 30 e poucas pessoas da família da mãe Vilma. Portanto, a doutora Vilma não teve filhos naturais. Ela casou-se com o Elias, que é o teu pai. Isso. E ela engravidou 2 vezes, mas não conseguiu segurar os bebês. Então, ela tinha que vir ao mundo para colocar muitas vidas, mas não pôde gerar o próprio filho, mas criou os 4, os filhos do coração. Casou-se com Elias e com o Elias veio a Rosa e quem mais? Veio o Jorge, a Rosa, o Elias e o Aziz, o Elizinho, né, o Elias filho. E onde encontram-se os irmãos? O Elias mora hoje em Curitiba, o Jorge em Florianópolis, eu e o Aziz aqui em Lages. Eu atualmente moro com a mãe, já vai fazer 2 anos. Somos nós 2. Aí mais tarde aconteceu a separação da doutora Vilma com o esposo Elias e vocês acabaram ficando com a doutora Vilma, sob a guarda dela, é isso? Isso, ficamos com a mãe, só que depois muitas coisas foram acontecendo, né? O pai ficou doente, infartou em Blumenau, a gente acabou indo para lá em 79, ele acabou morrendo, aí nós já estávamos fazendo faculdade, só o Aziz veio fazer faculdade em Lages. Eu trabalhava e estudava em Blumenau e os meus outros 2 irmãos em Florianópolis. Em 86 é que eu retornei a Lages já com o trabalho para montar uma empresa e ficar por aqui. Há uma curiosidade nessa questão familiar, me parece que a doutora Vilma, sendo mãe adotiva, mesmo havendo a separação, ela continuou com os filhos adotivos. Então, para você ver, né? Uma pequena grande mulher, pequenininha, de 1,5 m mais ou menos, mas quando chegava impunha um respeito, corria todo mundo para esconder gato, cachorro, tudo que a gente fazia de errado em casa, porque criança é levada, né? Agora a questão da política, ela foi a primeira mulher a assumir uma vaga aqui na Câmara de Vereadores. Aqui na Câmara de Vereadores. Ela se elegeu em 1958, na suplência com 469, né, votos, e assumiu em 1962, então por alguns meses, e deu a contribuição dela, mas na verdade voltou para o trabalho, daí ela já estava enganjada com muitas outras situações, o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, o Hospital Infantil, já desde 58 trabalhando na maternidade, então o primeiro parto que ela fez foi em janeiro, 23 de janeiro de 58, então as atividades exigiam muito, ela fazia parte de muitos grupos sociais e então não foi possível conciliar tudo mais. De qualquer forma, ficou a marca, sendo a primeira a ocupar um assento aqui na casa. Ela satisfez o grande desejo do vô Carrilho, se eleger vereadora e vir trabalhar pelo menos um curto período, mas ter um pouco de conhecimento na época, né? Vô Carrilho, que você diz, é o Mário Teixeira Carrilho. Mário Teixeira Carrilho. Ele foi desembargador. Ele foi desembargador, ele foi convidado em 1915, quando recém-formado na Bahia, ele é de Santo Amaro da Purificação, bem próximo da região metropolitana ali de Salvador. Ele veio em 1915 para Santa Catarina para julgar então os processos da Guerra do Contestado. Estavam alguns processos ainda parados ali na região de Canoinhas, ele veio para a comarca de Joinville, exerceu um trabalho com muita maestria, pelo que eu li na imprensa na época, em recortes de jornal. E então, na época, logo em seguida, o governador foi Hercílio Luz. Formaram uma amizade ali, ele acabou assumindo Tijucas. Aí o governador Hercílio Luz, quando assumiu em 1920, acho que ele assumiu um pouquinho antes, 1918, 1920, ele mandou o vô Carrilho para Curitibanos e em seguida assumiu Lages. Abril de 1920, ele foi o juiz que mais atuou no fórum aqui no nosso município durante 26 anos. De 1920 a 1946, ele foi o juiz da nossa comarca. E logo que se aposentou, que saiu como juiz, ele já foi nomeado desembargador em abril de 1946. E aí atuou como advogado, ele era advogado, né, formado. Tem uma rua em Lages que leva o nome dele. Próximo à minha casa, nos fundos da Polícia Militar ali, é desembargador Mário Carrilho. E a Justiça em Correia Pinto também leva o nome dele. O Fórum de Correia Pinto é Fórum, a comarca de Correia Pinto se chama Mário Carrilho, desembargador Mário Carrilho. Então, nós já falamos da doutora Vilma como primeira médica de Lages, primeira vereadora, e também alguns aspectos a respeito do pai dela, e ela foi a primeira catarinense inscrita no Conselho Regional de Medicina. Isso. O CRM, que é o Conselho Regional na época que foi formado,
foi nesse período, eu não lembro a data que eu coloquei, mas foi 58, 58. 1958, quando foi formado o CRM, eles começaram a percorrer as regiões em Santa Catarina e quando chegaram em Lages, eram para inscrever 5 médicos. E o número 87, se eu não me engano, era do Dr. Aron, tinha o Dr. Celso Anderson, o Dr. Celinho, uma coisa assim, e a mãe ficou com o registro 088. Hoje o CRM está em 20 mil e pouco, mas na época, aí o CRM sempre colocava para nós, né, lá o conselho, quando eles corriam a lista até o número 87, só médicos homens. O 88 era a Vilma Machado Carrilho, então ela foi a primeira médica em Santa Catarina inscrita no Conselho Regional de Medicina. Mas lógico que tinham outras médicas formadas já, mas na sequência só da inscrição, né? A primeira médica de Lages, isto é fato. Isso é fato. E a primeira a se inscrever no CRM também é fato. Exatamente. Nós levantamos isso porque a mãe nunca citava essa situação, mas quando o Conselho Regional de Medicina completou 50 anos, fizeram um evento em Florianópolis e convidaram a mãe para poder ser homenageada como a primeira mulher inscrita no CRM, né? Então foi ali que a gente começou a resgatar essa história dela. Eu anotei uma passagem do livro Continente das Lajes, do Licurgo Costa, que diz assim: ela, a doutora Vilma, tem primazia também em vários outros setores, escritora, poetisa, oradora, e aí nós puxamos aqui na lista, como você já citou, Clube Sorotimista de Lages. Ela foi a primeira presidente. Foi. Como eu coloquei ali no começo, que ela trouxe esse material de Curitiba, reuniu o grupo de mulheres em Lages, ali no Aristiliano Ramos, fizeram a primeira reunião e depois as demais, ela foi eleita então a primeira presidente e as reuniões do Clube Sorotimista em Lages começaram no consultório médico dela. Ela terminava o trabalho, reunia as mulheres para deliberarem sobre as atividades que iriam exercer. E ela teve participação decisiva na criação da primeira creche de Lages, a Domingas Bianchini? Ela foi co-participação, assim, porque como ela era sorotimista e a creche Domingas Bianchini é do clube, né? Então faz parte do grande grupo. A creche mesmo que ela encampou para formar, que foi a primeira creche espírita, ela reuniu vários voluntários na frente da rodoviária, ali nos fundos da casa do Rotary, da Amizade. Ali tem a creche do Educandário Espírita Maria de Castro Arruda. Essa, em 76 foi fundado. Essa foi um trabalho que a mãe fez, agregando vários voluntários. Mas a primeira creche de Lages é a Domingas Bianchini, através do Clube Sorotimistas, a qual que ela foi a primeira presidente. Filantropa, ela auxilia, por exemplo, em manutenção de projetos como o Sopão Santa Clara. O Sopão Santa Clara, lá na Cruzada. A Cruzada Espírita de Educação, de Evangelização Educacional, foi fundada por ela, mais algumas pessoas, em 1993, e lá ela convidou o tio Ivo, que não tinha um espaço para funcionar com o trabalho de sopão, então já há quase 30 anos funciona esse sopão no bairro Santa Clara. Ocupa o espaço, mas tem a participação dela com a infraestrutura, com tudo que precisa. Nós precisamos ampliar 2 vezes lá, cozinha, salão, pelo volume, pelo aumento da comunidade mesmo, né, que foram aderindo ao trabalho. Tio Ivo que você se refere é Ivo Ferri. O Ivo Ferri, isso. Uma outra situação que nós levantamos, doação de terreno para a construção da Casa Colibri. A mãe, ela não gosta muito de citar essas coisas assim, né, Marcondes, mas ela... Mas são fatos importantes para, porque até são obras, mesmo no resgate da história, obras sociais. São obras que ficam em Lages, realmente. Como a mãe trabalhava em algumas casas espíritas e ela tinha uma amizade muito grande pela dona Neuza, doutor João Preto, e a dona Neuza na época estava com uma dificuldade porque teria que desocupar o espaço onde ela tinha esse trabalho da Casa Colibri, de apoio a pessoas que vinham fazer tratamento de câncer em Lages, e era uma grande preocupação a prefeitura tirar de lá ou dar um outro espaço muito longe onde as pessoas teriam dificuldades de acesso até o Hospital Geral Maternidade Teresa Ramos, porque ali ia ter a radioterapia, o tratamento de câncer, teria que ser um espaço próximo para que as pessoas pudessem deslocar. E numa das reuniões, a mãe chamou a dona Neuza do lado e disse: olha, Neuza, eu vim hoje conhecer teu trabalho e eu tenho um presente para você. Eu tenho um terreno que fica ali próximo ao Forte Atacadista, ali na esquina,
no Cará, na Avenida do Cará, quase em frente onde eles tinham antigamente a Casa Colibri, um espaço alugado. Eu tenho aquele espaço ali, eu vou ceder para você fazer a tua obra. Então, assim, o trabalho é da Dona Neuza, de todo o grupo dela, da Dona Nilva, de tantas pessoas voluntárias que lá estão, né? Mas a mãe contribuiu, de alguma forma ela quis contribuir para que aquele trabalho deslanchasse. Você falando da Casa Colibri, a gente lembra que a tua mãe vivenciou uma situação bastante complicada de saúde, ela teve um câncer. Na época deu muito bochicho, porque isso há quase 50 anos atrás, era muito difícil você ver uma pessoa que tinha um câncer, assim, não era muito comentado, né? Em 79, a mãe teve que fazer uma mastectomia de um câncer que ela teve na mama em Curitiba. E com sucesso, quando ela chegou lá, foi uma batida, foi assim, ela ia viajar em novembro para a praia, sempre nesse período ela gostava de final de semana ir para a praia, lá ela também trabalhava na Casa de Jesus, em Balneário Camboriú, e uma bicicleta ali na saída do correio encostou na mãe, deu uma batidinha, mas viajou. Quando chegou em Balneário, isso era numa sexta-feira, em Balneário no sábado de manhã, ela sentiu que tinha um carocinho, acho que foi a batida da bicicleta, graças a Deus, aquela batida da bicicleta veio à tona aquele nódulo. Imediatamente ela foi a Curitiba, porque ela sendo médica, ela não podia ser, né, imprudente, ela já foi, e o conselho era que fizesse uma mastectomia, tirasse, porque na época não tinha o tratamento como é hoje, né? Ela não pensou duas vezes, faça o que tiver que ser feito, e tirou. Ela não fez a reconstrução até hoje, porque é um corpo estranho, porque mesmo como ela tem a marca na boca, que sempre lhe davam para fazer a plástica, ela diz assim, mas é a minha marca, é uma história que tem aqui. Então, também tirar uma parte do corpo é da minha história, né? Não vai fazer diferença. E graças a Deus não precisou de radioterapia, nem de quimioterapia, nada. Ela fez a mastectomia e está aí quase 50 anos. Logo 4, 6 meses depois já voltou a trabalhar, tudo dirigir. Acaba também servindo, de certa forma, de exemplo para a questão do autocuidado e, quando aparecer o problema, atacá-lo de frente. Enfrentar de frente. A mãe sempre diz isso e dizia lá em casa para nós, quando eu dizia, mãe, como é que a senhora enfrentou isso e como é que a gente deve fazer? Não olhe para o problema, olhe para frente e siga. Vá que o problema se resolve no caminho. Você falou numa marca na boca, no lábio, a que você se refere? Quando a mãe tinha uns 2, 3 anos de idade, ela era muito hiperativa, como eu falei no começo, e ela, correndo dentro de casa com um copo de água na mão, ela caiu e esse copo quebrou. Recentemente, isso 20, 30 anos atrás, que a mãe já está com 92, ela já tinha uns 60 anos, ela ainda tinha um caquinho de vidro na cicatriz do lábio dela, mas nunca fez plástica nem nada. Ela diz que é uma cicatriz carinhosa, que ela guarda com muito orgulho. Nesta conversa você falou que ela frequentava a Casa de Jesus. Em Balneário Camboriú. A Casa de Jesus é uma igreja ou que instituição que é? É uma casa espírita em Balneário Camboriú, ali bem no centro, bem no centro, próximo ao apartamento dela. A mãe sempre esteve muito envolvida com isso, então ela ajudou também na formação da AME, Associação Médico Espírita em Santa Catarina, desde 2004. Toda a última quinta-feira do mês, durante anos, eu levava a mãe para essa reunião no 4º andar, lá da UFSC, do HU, do Hospital Universitário da UFSC em Florianópolis. Ela nunca deixou de participar de uma das reuniões, porque ela queria que acontecesse. Ela prometeu num dos congressos em São Paulo, para a doutora Marlene Nobre, que também era médica, já falecida, mas também fundou a Associação Médico Espírita, que ela ia fundar esse trabalho em Santa Catarina, e hoje está a todo vapor, junto com o Nosso Lar, com o CAPC, que é o Centro de Apoio a portadores de câncer, né, pessoas com câncer. E assim, Joinville, na Univale, então onde ela andava, ela sempre procurava levar o lado também espiritual, e ela sempre disse que a medicina, o dia que fosse trabalhar com o ser integral, que não seria só a tua parte física, as curas seriam muito diferentes, né? Nós podemos ser médicos de nós mesmos, mas nós temos que saber cuidar da mente, da alma. Então ela atrelava tudo isso ao trabalho que ela vinha desenvolvendo com a medicina, como médica mesmo. Você falou antes a respeito da Cruzada Espírita de Evangelização Educacional no bairro Santa Clara. Ela procurou as autoridades na época para ter aquele espaço?
exatamente. Ela tinha uma amiga, a dona Teresa Julieta Pilar, e as duas sempre faziam trabalho juntas ali no Allan Kardec. E havendo a necessidade de formar um outro trabalho, já não tinha mais espaço para o que elas se propuseram a fazer. Na época, o secretário da Saúde, a dona Teresa ficou sabendo que tinha um postinho desativado. Eles inauguraram o CAIC lá de Santa Catarina, e lá, junto com o CAIC, o posto de saúde, e desativaram um pequeno posto que tinha lá em cima no Santa Clara. A casa estava abandonada e podia ser depredada, já estava começando com alguns probleminhas. Procuraram então o secretário da Saúde na época, da administração do Fernando Coruja, era o Dr. Décio Ribeiro. E prontamente o Dr. Décio colocou as duas no próprio carro, foram lá olhar o espaço, e ele cedeu num contrato de comodato, enquanto houvesse o trabalho, enquanto fosse útil para a comunidade, que elas pudessem utilizar aquele espaço. Já foi reformado e ampliado 2 vezes, hoje tem um bom movimento. Nós temos um trabalho de sopão aos sábados, que você já conhece lá, né, Marcondes? Você já atua, até acho que trabalha também. São mais de 100 famílias que são atendidas, aquela casa é bem movimentada. E alguns trabalhos também de evangelização espírita que acontece, né, na terça e na quinta-feira. Terça, quarta e quinta. Portanto, a tua mãe é espírita de berço? Não era espírita de berço, mas Volé e o vô Carrilho eram católicos. Mas desde muito jovem, naquela época, com o Tiaguinho, porque o Allan Kardec foi fundado em março de 1924, a mãe nasceu em 27. Mas quando ela começou, já jovem, mocinha, na década de 40 ali, ela tinha uma amiga que era protestante, a dona Maria do Carmo, a Mariche do Agostinho Maliverne, né? E ela sempre lutava muito porque tinha muito preconceito, ou você era católico ou você era excomungado, né? E a amiguinha dela, da mesma rua, que era protestante, e ela que era espírita, que ela gostava do espiritismo, tinha assim, bastante simpatia pela filosofia na época, porque o espiritismo não é só filosofia, é ciência, religião e filosofia. Mas na época não tinha muito essa abertura, ela já começou a engrenar e a estudar, e quando ela foi estudar em Curitiba, aí ela já estava convicta que o espiritismo era a religião que ela escolheu para. Mas até os 18 anos tem que seguir a dos pais, depois você. Então, quando nós éramos crianças, a mãe dizia assim, como a família do meu pai era católica, não, vamos fazer comunhão, vamos fazer tudo. Ela era espírita, devota, mas vamos frequentar o centro espírita até os 18 anos, mas não deixa de fazer a comunhão e tudo mais. Depois dos 18 você decide o que você quer ser, qual é a religião que você vai escolher para a tua vida. O importante é ter uma religião. Até os 18 ela foi com as duas, conciliando as duas. Para não desagradar a família do meu pai, né? E não deixar que a gente ficasse muito aquém, sem batismo, sem uma comunhão, que era muito importante para eles, né? Tia Chafia era muito católica, ela mesma casou na igreja católica para não ter desafetos, não descontentar ninguém, né? Você falou em Tiaguinho no começo desta fala. Manuel Tiago de Castro, que fundou o Centro Espírita Allan Kardec aqui em Lages, em 1924. E só para não ficar pontas soltas no ar, você falou tia Chafir? A Chafia Boatim. Chafia. É. A Chafia Boatim. A tua Boatim família é de que origem? É família árabe, é Boatim. Veio ela, que era irmã do João Boatim na época. O João Boatim ela veio em 34 para o Brasil, de Zarle. Meu pai é de Zarle, no Líbano. E o tio João veio fundar a Ford em 1949, logo depois da Segunda Guerra Mundial ali. Então, por muito tempo ali no começo da Marechal, tinha a Ford Boatim, né? Que o Boatim era conhecido em Rio do Sul também, tanto que Rio do Sul é da família do Tufi, tudo da família da tia Chafia. Mas eram tudo irmãos. Aí o vô João, que era irmão do meu vô Aziz, trouxe os 2 sobrinhos, o Alfredo e o Jorge. O Jorge depois montou a Blusa Volkswagen Blumenau e tudo mais, mas eles vieram para trabalhar com a Ford em Lages, e o meu pai era o caçula da família. Meu pai só veio para o Brasil em 1960. E você é de onde? Eu sou de Blumenau. Eu e meus irmãos somos de lá. E estão em Lages desde a década de... Nós viemos para Lages em final de 67 para o Hospital Infantil Seara do Bem. Que é quando você conheceu a doutora Vilma. Quando a doutora Ou Vilma ela te conheceu. Ela, né, que nos conheceu e cuidou da gente, né?
E a nossa mãe já tinha morrido em 66, e aí casou com o nosso pai em junho de 68, 6 meses depois, e nós adotou a nossa família. Nós somos a família dela e ela é a nossa família também. Voltando à formação religiosa da doutora Vilma, ela teve envolvimento quando o Divaldo Pereira Franco veio pela primeira vez a Lages. Ela assistiu. Pelo que se sabe, ela tem uma amizade relativamente forte com ele. Ela era muito nova, porque ela foi para Curitiba com 22 anos, e lá ela conheceu o Divaldo numa das palestras, que daí ela procurou os centros, as casas. Ali ela se aprofundou mesmo, acabou conhecendo o Divaldo e trouxe o Divaldo em 1956 para fazer a primeira palestra aqui em Lages. Falando a respeito de Divaldo Pereira Franco, apenas esclarecendo, para quem não é espírita ou não conhece essa questão do Divaldo, ele atualmente é o maior médium encarnado, né, como dizem os espíritas, no mundo e o maior orador da doutrina espírita no mundo. Exatamente. E tem uma curiosidade, tua mãe e ele são... Da mesmo ano, tinham a mesma idade, muito amigos. Ela foi até Salvador, conheceu a Mansão do Caminho, o trabalho que ele realiza lá é um trabalho magnífico. Em relação ao teu avô, apenas a história dele daria mais um programa Memórias do Legislativo, pelo que me parece, né? Pelo que a gente coletou de informações para essa nossa entrevista. Uma história incrível, uma história muito bonita. Ele é um baiano, mas, assim, um excêntrico lagiano. Ele veio da Bahia, mas ele era muito lagiano. Ele se envolveu com muitas histórias em Lages. Então, quando nós nos reunimos em casa, assim, família, pessoas, vizinhos, né? Comentando a história, então daí vinha tudo, vinha a história até dos irmãos Canósias, que não eram irmãos, né, que era ele com o capataz, aí vinha a história de tudo que aconteceu na época e o vô estava sempre envolvido, sempre metido no meio, era muito interessante. A respeito dele, no livro O Continente das Lajes, o autor escreveu o seguinte: o doutor Mário Teixeira Carrilho, embora tenha nascido em outro estado, em mais de 2 décadas serviu como juiz da comarca de Lages e de tal modo se integrou à sua vida e à sua sociedade que bem poderá ser considerado como um verdadeiro lagiano. Exatamente, é o que eu te disse. Rosa, nesta nossa conversa, que já está relativamente estendida, nós falamos sobre a doutora Vilma, primeira médica, primeira catarinense inscrita no CRM, primeira vereadora, primeira presidente do Clube Sorotimista, cofundadora de educandários como o Domingas Bianchini, o Maria de Castro Arruda, fundadora da Cruzada Espírita, integrante de mobilizações como o Hospital Infantil, que a gente já falou a respeito disso também, né? Filantropa, doação de terreno para a Casa Colibri. O que mais nesse histórico, que aqui está bastante resumido, o que você gostaria Associação Médica Espírita. Associação Médico Espírita. Em Santa Catarina, a AME, né, em Florianópolis, né? Já falamos também desse aspecto. Isso. Tem uma história bastante grande, bastante forte. Me parece que ela esteve sempre na vanguarda e, pelo que se subentende, ela também não se usava na época, pelo que a gente pesquisa, o termo, mas parece que ela sempre foi feminista. Sim, sempre, dos direitos iguais. Então tem que deixar bem claro, né, que ela lutava para que a mulher pudesse ter um espaço, trabalhar, adquirir. Não é uma coisa assim, no lado mais muito pejorativo, é nessa questão mesmo bem... De igualdade de direitos. De igualdade de direitos, de capacidade para a profissão, né? Porque a mulher ela tem capacidade, na época era muito discriminado, mas a mulher tinha capacidade para assumir qualquer cargo, qualquer função de igual para igual, não que ela vá se igualar a um homem no sentido físico nem nada, era na questão mesmo intelectual, profissional, né? Na capacidade para receber salário, para tudo isso, né? Eu li numa revista, uma declaração da doutora Vilma, que alguém na época da política, lá quando ela estava concorrendo à Câmara de Vereadores, que alguém disse para ela que ela deveria ir para casa, cuidar da casa e cuidar do marido, cuidar da família, e que seria este o lugar da mulher. E aí ela disse que preferiu também pegar o banquinho dela, porque ela é baixinha, e ir atender no consultório médico. Exatamente. No calor da eleição, tinha os comícios que aconteciam na época, então
É claro que a oposição, né, com medo de uma mulher estar se candidatando, uma mulher bem popular, que tinha muitos amigos e ela já estava assim com um nome bem, como é que eu vou te dizer, já estava assim numa vantagem, né, já estavam cogitando na cidade a possibilidade, bate aquele medo de sombra, assim. Então eles gritavam no palanque: o lugar de mulher é atrás do fogão, com as panelas, né, sendo dona do lar e tudo mais, né. Mas as Ela coisas venceu. avançou tudo isso, foi uma mulher à frente do seu tempo sempre, Marcondes. Porque foi uma época, hoje é tão fácil assim a gente poder levantar bandeiras, gritar e fazer a coisa acontecer. Claro, tem dificuldades, mas é muito mais fácil do que na época, que não tinha telefone, que tudo era através de cartas, que não tinha a internet como nós temos hoje, tudo era muito difícil e ela era assim tão dinâmica, conseguia trazer palestrante de fora e vinha para Lages e o Vô Carrilho mandava passagem e ela contava das histórias, porque Lages, Curitiba não tinha asfalto. Levavam 2 dias para vir de lá até aqui, os amigos, tudo, tinham que dormir no meio da estrada, às vezes só ela de mulher no meio dos colegas, em viagem, contavam as histórias, tinham que passar a noite para esperar na manhã seguinte seguir viagem, em tempos de chuva, então tudo era muito difícil, né? Nessa questão da comunicação, até um simples telefonema era problemático pela linha e pelo custo que se tinha. Tanto que nós resgatamos umas caixas lá com várias cartas do Vô Carrilho, centenas de cartas. A cada 10 dias ele, cara, a filha, contava: aqui aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Tudo que acontecia na política, tudo que acontecia com ele, das coisas dele, ele citava e mandava a carta religiosamente nos 7 anos que ela permaneceu em Curitiba. Era o WhatsApp da época. Era o WhatsApp da época, é verdade. Rosa, você gostaria de deixar uma mensagem à própria doutora Vilma, à comunidade, neste nosso bate-papo, trazer alguma coisa que a gente não comentou? Teria muito a ser falado, mas se a gente continuar trazendo alguns pontos mais específicos, a gente vai levar um tempo enorme com essa nossa entrevista. É verdade, Marcondes, mas agora você me pegou assim meio de surpresa, eu tenho a colocar que é uma responsabilidade muito grande falar de Vilma Machado Carrilho. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, da criação, de tudo que eu recebi dela, ela sabe que eu sou muito grata. Nós hoje moramos juntas, nós duas, só eu que faço a comidinha para ela, antigamente era só ela que fazia. Quando a gente estava em casa... Você acabou abrindo mão de parte agora das tuas coisas pessoais para cuidar dela? Exatamente. Eu acho que está sendo um aprendizado muito grande, eu estou sendo assim muito agraciada com essa situação. Deus me proporcionou me deu uma oportunidade muito grande de conviver e assim nos momentos de nossa conversa, de pegar na mão, de sair de conversa, então hoje estou mais madura, quando a gente é muito jovem a gente não valoriza essas coisas, né? Mas eu quero dizer que ela é uma mulher espetacular, uma mulher simples, foi dura no momento que precisou ser dura, foi uma época muito difícil, uma época que a mulher era perseguiam muito, né? Questões de trabalho e tudo mais, então ela precisou tomar uma postura um pouco rígida, um pouco firme para se tornar essa grande mulher, essa pequena grande mulher se tornar uma grande mulher. Então eu sou muito grata por isso, ela sabe disso. É uma pena ela não poder estar aqui. Espero poder mostrar o vídeo e ver se ela vai me corrigir ou me dizer alguma coisa, mas eu agradeço a oportunidade. Obrigado por ter vindo. Conversamos com Rosa Aboaten, filha de doutora Vilma Machado Carrilho, e assim a gente pôde conhecer um pouquinho mais a respeito da história desta, como ela diz, esta pequena grande mulher, mais ou menos 1,5 metros, com uma história de vida bastante grande, nascida no ano de 1927 e encontra-se, como ela diria se estivesse aqui, ainda encarnada, que é o termo que os espíritas utilizam, está vivo, está no corpo de carne, está encarnado. Quando morre, desencarna, sai do corpo de carne. É um dos ensinamentos da doutora Vilma. A gente volta nas próximas semanas com mais um programa Memórias do Legislativo, trazendo situações, histórias que fazem com que nós possamos manter a realidade de Lages, o seu passado, o seu presente e já observando o seu futuro, trazendo esses aspectos que são importantes para que as histórias não se percam no tempo. Até a próxima.